principalmente com a presença do Todo-Poderoso. Estamos aqui porque Jesus está aqui. Se Jesus não estivesse aqui, seria uma reunião social, seria uma confraternização. Mas com Jesus aqui, nós estamos prestando o nosso melhor culto ao Senhor, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, para agradecimento do nome do Senhor. Amém? E eu glorifico a Deus por isso. Culto de domingo, né? Culto com a família. E Deus me deu uma palavra, e essa palavra é tão conhecida. Irmãos, Deus é tão bom que renova as palavras todos os dias. É verdade. Eu glorifico a Deus que Deus tem cuidado dos nossos passos. Levamos a pregação ontem ali na Assembleia de Deus Ministério Mundial. Sexta-feira, né? Perdão, ontem não, sexta-feira. E Deus tem me dado graça. Eu tenho pregado segunda, terça, também sexta, domingo, e vamos pregar, né? E nós estamos com um projeto, o pastor lá me passou um projeto de um culto de ensinamento toda segunda. E nós vamos, em nome de Jesus, estar abençoando, ajudando lá com os cultos de ensinamento que ele está programando aí. E eu conto com a cooperação, com a ajuda dos que puderem ir conosco, amém? Mais uma palavra, Deus é bom, Jesus é fiel. Lucas, livro de Lucas. Lucas é uma palavra extremamente pregada. Eu acho que é uma das palavras mais pregadas do Novo Testamento. Mas Lucas capítulo 19, vamos falar sobre um publicano chamado Zaqueu. Oh glória! Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, se possível, desprenda-se dos afazeres, pega o exemplar bíblico, acompanhe a leitura, está no livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 19, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para o teu coração essa noite. Tem a resposta que você precisa hoje. O Espírito de Deus, ele está aí do seu lado, pronto para falar contigo, amém? Amém. E diz a palavra: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Palavra linda, palavra poderosa, pedagógica, muito a nos ensinar essa noite. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele foi enriquecido com grandes sinais e prodígios, mas o que mais nos mostra a verdade do caráter de Jesus são os seus ensinamentos. Ele fazia milagre, ele fazia, curava, ele restaurava, ele fazia os prodígios, mas as palavras, os sermões, os ensinamentos, as pregações de Jesus realmente se tornaram um ponto forte da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que Jesus, em todos os locais que ele andava, ele levava a novidade do reino de Deus. Ele queria mostrar o caráter de amar da lei, que a lei não mostrava. Os levitas, os fariseus, que estavam, os doutores da lei, que estavam à frente da lei, estavam esquecendo de cumprir a compaixão e a misericórdia, e Jesus veio para isso, não só para cumprir a lei, mas também para mostrar a compaixão e a misericórdia. E essa ação, ela foi movida ao coração de uma grande multidão que o seguia.
aonde ele entrava, pode ter certeza que ele arrastava uma grande número de pessoas, uma grande multidão, a fama dele se espalhava. Mas nós vemos que a passagem ao qual ele vai entrar em Jericó, antes nós temos muitos ensinamentos, e essa é a última semana de vida de Jesus. Se nós pegarmos o contexto dele passar na cidade de Jericó, pouca coisa para frente. Ele tem, no mesmo capítulo 19, no versículo 28, já mostra que ele tem a entrada triunfal em Jerusalém. A última vez que ele entra em Jerusalém e foi levado à morte e morte de cruz. Então, tradução, essa era a última oportunidade de quem estava na cidade de Jericó de ouvir as palavras do Senhor, de se encontrar e realmente de se converter e formar aliança com o Senhor, se tornar um seguidor, um discípulo de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, um homem rico, influente, conhecido, porque ele tinha uma profissão que ninguém queria ter. Ele era o chefe, o cabeça, o comandante de um monte de cobrador de impostos. A cidade de Jericó era uma cidade extremamente rica. Existe a Jericó destruída lá por Josué. Lembra da história que as muralhas caíram? Essa é a Jericó destruída. Mas pouca coisa para frente. Restituíram, reconstruíram, reformularam toda uma Jericó nova. Essa Jericó nova, ela teve uma reestilização. Jericó já era um local de abundância. Lembra da história que se propagava nos tempos de Moisés, de uma terra que emana leite e mel? Pois bem, Jericó fazia parte. Jericó era uma cidade onde havia muitos mananciais de água, muitos rios, muitos afluentes, muita grama, muita palmeira. Era um local enriquecido no comércio. Jericó não era um local qualquer. Os grandes, os ricos, os poderosos da época moravam na cidade de Jericó. Era uma cidade aclamada, era uma cidade de poderosos. E dentro dessa cidade de poderosos, um anãozinho, um homem de pequena estatura, diz a Bíblia. Nós podemos conjecturar e imaginar que esse homem era um anãozinho. Um anãozinho foi visto pelo Império Romano, talvez por sua sabedoria, pela sua eloquência, pelo seu poder de comércio. Não sabemos o que fez aquele anãozinho se tornar um cobrador, e não só um cobrador de impostos, um publicano. Ele se tornou o chefe de todos os cobradores de impostos de uma das cidades mais ricas na época. Meu Deus! Um homem rico. Se nós pegarmos que cobradores de impostos eram como inimigos, era como visto como ladrões, roubadores na época. A sociedade na época, focada na religiosidade, na espiritualidade, jamais queria ter prazer em ter um amigo, comunhão com um amigo que fosse um ladrão. Nos dias de hoje não é aceitável, não é comum uma sociedade ética, socialmente, ter amizade com facilidade com ladrões. Repara que ladrões são tidos à beira da sociedade, à margem da sociedade. Não tem liberdade, não tem acolhimento, a não ser pelo que eles possam comprar, pelos que eles apresentam que tem no bolso. Existe um ditado no mundo que diz que o homem é o que tem no bolso. É verdade? Infelizmente é verdade. Mas entenda, o prefácio dessa história, o conteúdo dessa história, mostra um homem rico, conhecido, afamado, chefe, patrão, dono, mas ao mesmo tempo um homem solitário, triste, angustiado. Sabe que às vezes o dinheiro não compra, não completa, não supre, não dá o que você pensa que pode dar. Quantas pessoas que são hoje afamadas, enriquecidas, poderosas, vão dormir sozinhas, não tem um ombro amigo para chorar, não consegue desabafar com a pessoa que está ao seu lado, não confia, porque todos que estão ao redor só pensam em arrancar o que ele tem. Meu Deus. Vivem em desconfiança, em amargura, os sentimentos são destruídos. Eles sabem que as pessoas que estão ao redor só podem ter um sentido, não
de gostar do que ele é, da pessoa que ele é, do caráter que ele tem, mas gostar do que ele pode lhe proporcionar, do dinheiro que eles podem arrancar. E esse é o pensamento dos poderosos até os dias atuais. É, Jesus, é assim. Se você observar grandes homens, ricos, poderosos, afamados, morrem de formas tão drásticas, né? Doenças, geralmente doenças raras. O câncer é um dos principais motivos de morte desse povo. Meu Deus. Coração apertado, coração que não perdoa, coração, como diz o ditado aí, coração peludo. O cara tem um coração peludo, que vale o dinheiro dele. Meu Deus. Então, sabe, se tornar uma pessoa amarga, vingativa, acarreta males, doenças. Eu estou conjecturando, mas talvez essa fosse a verdade de Zaqueu. Talvez essa fosse a verdade daquele homem rico, poderoso. Mas entenda, Jesus ia passar pelaquela cidade. Aleluia. Nós vemos que o contexto anterior do capítulo 18, nós já vemos o próprio Dr. Lucas, né, o escritor do livro, ele já vem mostrando alguns trechos que os publicanos, que os cobradores de impostos, que os ladrões, os inimigos da sociedade, principalmente dos doutores da lei, dos sacerdotes, daqueles publicanos, daqueles sacerdotes das igrejas, os doutores da lei, os pregadores, eles eram como um imã oposto, não tinha parceria nem comunhão. Repara que, se nós pegarmos Lucas expressando, nós vemos que em algumas partes ele destaca que Jesus já estava de olho nesses cobradores de impostos. Eita, Eles são inimigos, eles não são aceitados, eles são isolados, ninguém quer comunhão com eles. Foi bem, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eita glória. Se nós pegarmos o livro de Lucas mesmo, Lucas capítulo 3, louvado seja Deus. O livro de Lucas capítulo 3 diz assim: a pregação de João Batista, diz que em alguns tópicos da pregação, diz que eram umas pregações duras, árduas, palavras ríspidas, inclusive chamando grandes homens de víboras, Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, os doutores, os grandes homens eram como inimigos, porque João Batista, primo de Jesus, que veio para abrir caminho para o Evangelho de Jesus, para o ministério de Jesus, ele sempre foi direto com as palavras. E nenhuma dessas pregações duras, muitos creram, muitos acreditaram na palavra, muitos foram tocados por Deus, muitos foram forjados ali, a autoanálise para mudança e conversão. E um desses eram os publicanos, eram os cobradores de impostos. No meio do auge da pregação, no versículo 12 do capítulo 3 de Lucas, diz assim, ó: e chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Repara que os cobradores de impostos, aqueles que eram renunciados, aqueles que não tinham comunhão com os demais, queriam ser batizados, queriam se converter, queriam seguir ao mestre, queriam a palavra de Deus, queriam ser mudados. E o próprio João diz assim, ó: e ele lhes disse, versículo 13: não peçais mais do que aquilo que vos foi ordenado. Tradução: vocês têm uma tabela por Roma do que pode se cobrar de impostos dos moradores da sua cidade. Não vai cobrar mais, não seja injusto, não faça o erro, não seja uma pessoa que cobre por ganância, por avareza, por usura, não seja uma pessoa que põe o coração no dinheiro. Eles entenderam, entenda. Todo publicano, todo cobrador de imposto tinha um soldado romano ao seu dispor. Tinha um homem poderoso, armado, equipado, escudo, espada nas mãos, com ordem de chamar reforços e formar uma revolução para defender aquele cobrador de impostos. Os próprios soldados, repare que no versículo 14 do capítulo 3 de Lucas também especifica: e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: não tratais mal, nem defraudeis
e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Eita, Jesus. Olha só como as palavras confrontam. Não trate mal. Você é soldado, você é grande, você é treinado, você é forte, você intimida, você dá medo. Não seja assim. Não trata mal os próximos. Olha só como a conduta era direta. João, ele não tinha papo na língua não, ele falava na cara, mas entenda, quando o homem confrontado analisava e falava, realmente estou fazendo isso, realmente estou me engrandecendo em cima dos outros, realmente eu estou querendo receber a mais para me enriquecer, o meu salário para mim não é suficiente, eu preciso de mudar. Repara que o confronto às vezes nos traz mudanças. Entenda que os que eram menos desejados, os que eram mais exclusos perante todos, realmente foi o alvo do coração de Jesus. E quando nós paramos para analisar, quem somos nós ao olhar de Jesus? Será que nós estamos com essa bola toda mesmo? Será que realmente nós estamos vivendo naquele perfil de ter algum mérito aos olhos do Pai? Aleluia. Algumas pessoas entendem que quando Jesus passa no ambiente, Jesus chega no ambiente, algo especial, algo espiritual, algo poderoso acontece. E eu acredito nisso. Aleluia. Porque Jesus, ele não resiste um coração quebrantado. Mas como assim? Jesus está passando humanamente, fisicamente falando, mas ele não enxerga como eu enxergo. Ele não vê como eu vejo. Eu vejo João forte, grande, cabelinho cortado, hein? Tá bonito, gente. Eu vejo João como os meus olhos podem ver, como eu consigo julgar a aparência, o que ele demonstra. Mas os olhos do Senhor não tem somente isso. Vê lá dentro o íntimo dos pensamentos, dos sentimentos. O coração do João é desvendado por Deus. Ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ninguém se compara ao nosso Deus. Entenda que aonde Jesus passava, milagres aconteciam, porque ele não enxergava só o exterior, ele enxergava o interior, o coração do homem. Chegando em Jericó, ele estava passando entre a Jericó velha, a Jericó destruída, entre a Jericó que tinha ido ao chão nas batalhas passadas, e chegando na nova Jericó, nos portões da nova Jericó, no intermédio da velha Jericó para a nova Jericó, tinha um homem na beira do caminho, cego. Eita, papai. Quem estava com ele? Os discípulos e uma grande multidão, os apóstolos e uma grande multidão que o seguia. A Bíblia nos calcula em torno de 500 seguidores. Quantas pessoas? 500 pessoas andando na rua, dá um volume grande de gente. Entenda que o alvo de Jesus, o coração de Jesus, era de passar naquele última vez naquele local e mudar a história, a visão daquele local. E mudar o contexto intelectual dos pensamentos de toda aquela sociedade que estava ali. Ele não ia pegar uma pessoa que não fosse conhecida, ele não realizaria um milagre numa pessoa que ficasse ao léu, aquilo ali aconteceu, mas ninguém conhece, ninguém sabe. Ele encontrou um cego que estava à beira do caminho, que vivia mendigando, e todo mundo conhecia aquele homem. Era a entrada da cidade. Aleluia. Então às vezes nós olhamos e falamos assim, mas que valor eu tenho? Por que Deus me escolheu? Por que Ele me amou? Porque você não pensa que você está aqui sentado, de bracinho cruzado, ouvindo a palavra de Deus e se sentindo agraciado com o amor e com a salvação de Cristo, porque você escolheu. Estamos aqui porque Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele estendeu as mãos e nos trouxe das trevas da escuridão. Quando aquele homem estava à beira do caminho, aquele cego, ele começa a perguntar, o que está acontecendo aí? Que multidão é essa? Eita, Jesus. Quando nós paramos para entender, Jesus não precisa de nós para se manifestar a uma pessoa. Jesus não precisa da boca do homem para se mostrar a alguém. A própria natureza, a sua glória apresenta quem é o Todo-Poderoso. Obrigado. Nós sabemos que a Bíblia nos fala que quando todos vierem ao conhecimento da verdade, aí virá o fim. Eu já ouvi falar que você, rapaz, esse negócio de todo mundo ouvir a verdade não vai demorar demais, porque tem alguns países aí que o cara não entra de jeito nenhum, o evangelho, então nem pensar. Coreia do Norte é um exemplo desse, ali é rigoroso, mas quem disse que Jesus precisa de um homem para entrar lá dentro? É verdade. Aleluia. Aquela
multidão que estava seguindo Jesus, os discípulos, os apóstolos, todo aquele montão de pessoa, faz um volume na passada. Ele podia pensar de tal forma: ô rapaz, é um montão de gente, vou pedir uma esmola aqui mais alta, eu quero saber de ganhar o meu troco. Mas Jesus decidiu se apresentar àquele homem por intermédio da fé. Glória a Deus. Ele poderia ter pensado em qualquer coisa. Mas Deus, quando decide escolher, quando decide amar, quando decide usar de benevolência, Ele usa de subterfúgios que nós não pensamos. Eu costumo dizer que Deus é especialista em formar situações só para te alcançar, só para te salvar, só porque te ama. É verdade. Glória a Deus. Quando Ele pergunta, alguns falam: sabe, é Jesus que está passando ali. Jesus, ouvi falar de Jesus. Oh, glória. Ah, como você ouviu falar de Jesus? Eu ouvi falar de Jesus. A fama dele tem crescido. Olha aí. Muitos que passam aqui na frente já estão proclamando os milagres que ele tem feito. Quando ele pensa em si que ouviu falar de Jesus, o coração dele transborda. Ele não se contém. A alegria da salvação, de encontrar com Jesus, o primeiro encontro, a força do primeiro amor, ela domina o homem. Quando existe uma oportunidade, não perca. Eu costumo dizer que o amanhã não nos pertence. Quanta gente está colocando Jesus para amanhã, achando que pode ter tempo, que tem domínio sobre toda a situação. Fala assim: não, eu tenho todo o tempo do mundo. Aquele cego não podia pensar dessa forma. Tem uma galera passando aí, rapaz, mais de 500 pessoas, vou arrancar uma esmola agora, talvez eu ganhe um mês inteiro na esmola aqui, estou sossegado, dessa vez eu vou pedir mesmo. Mas ele não quis saber do dinheiro. Glória a Deus. Ele era pobre, mendigo, ele era um homem que vivia às margens da sociedade, sem grana, sem conceito, sem respeito, mendigo em local nenhum, em época nenhuma, em momento nenhum na sociedade teve respeito e apoio da sociedade. Fala para mim que tem mentira. Ninguém trata com respeito, ninguém trata com amor, com consideração. O mendigo, chama um mendigo para almoçar na sua casa, num domingo de tarde, comer aquela macarronada com frango lá, tomar Coca-Cola, vai. Ninguém pensa dessa forma. Aquele homem era um homem miserável. Mas entenda, na entrada da cidade tem um miserável cego gritando: Jesus tem misericórdia de mim. E dentro da cidade tem um homem rico. Rico, poderoso, rico, afamado. Podia comer do que deve, se vestir do melhor. Ele podia ter a casa mais rica, mais poderosa, os seus bens, os seus animais, os seus servos. Aquele homem tinha soldado a teu respeito. Ele mandava em todo mundo. Aquele homem era um baixinho com a cabeça alta. Deixava ninguém pisar nele, não. Mas entenda, pro lado de fora um mendigo, pro lado de dentro um ricaço. Mas ambos precisavam de Jesus. Eita, Jesus, Deus. Eu preguei na sexta-feira agora sobre o rico e Lázaro. E algumas pessoas acham que a riqueza é pecado. E não é essa a verdade que a Bíblia diz. A riqueza não é pecado. O pecado é impor o dinheiro, a riqueza no teu coração em primeiro lugar. Amar o dinheiro acima de Cristo Jesus. E ser pobre também não é mérito para ir para o céu. Tem muita gente que fala assim: eu sou pobre, Jesus veio para os pobres, então eu quero ir tudo certinho, dar minha passagem para entrar no céu. Não é assim não. Ser pobre não é mérito. Você tem algum mérito por ser pobre? De jeito nenhum, é difícil ser pobre. Eu sou pobre todos os dias. Glorifica a Deus por todos os dias. Aleluia. E também não é pecado, não há nada errôneo em ser rico. Por que o pastor está falando? Porque existe muito pobre soberbo, muito pobre com o nariz lá em cima, se sentindo. Sobe numa giletezinha que é dar discurso. E existe muito homem rico, poderoso, afamado, que é humilde, que é simples de coração. Para você ver que lá fora tinha um cego, mendigo, e dentro da cidade tinha um homem ricaço, poderoso. Mas Jesus se encontrou com os dois. Aleluia. Um insistiu em se encontrar com Jesus. Gritou e proclamou: cala a boca, rapaz. Alguém já mandou a gente calar a boca espiritualmente, hein? Lá fora o diabo está mandando a gente calar a boca todos os dias. Quando você para falar de Jesus, quando você para para fazer um aconselhamento, quando você para para dar um abraço, quando você simplesmente faz uma caridade, quando você fala: Jesus te ama, pode mudar a sua história.
O diabo de longe fica gritando: cala a boca, rapaz. Jesus. Aquele homem, ele não se conteve, gritou, gritou, e quanto mais gritou, chamou a atenção de Jesus. No mínimo, aqueles que ele mandou calar a boca. Jesus falou assim: você mandou calar a boca? Vai lá e traz ele para mim. Eita Deus, olha aí. Porque Jesus, ele exalta o humilhado. Ele não está afim de ter negócio, relacionamento com homem e mulher soberba, não. Ele quer se aproximar dos humildes. Que é um exemplo do que eu estou te falando. Jesus, ele cura aquele cego. Ele pergunta: o que você quer que eu faça por você? Está na cara que o homem é cego. Mas da mesma forma que ele foi testado em pensar: posso pedir esmola? Ele não, depende. Ele muda a história e fala assim: não, eu quero é Jesus, que é o dono da minha cura. Aleluia. Jesus pergunta para ele. Ele podia falar assim: oh, Jesus, eu quero uma boa esmola aí. Quem sabe eu não venha mais para saber do caminho. Quem sabe eu ganho sustento de ficar pelo menos um ano em casa. Jesus. Ele podia pedir outras coisas. Mas ele fala: não, Jesus, eu sei que o que você tem não é ouro nem prata. Aleluia. Mas o que eu só tenho eu quero. Aleluia. A minha cura. Olha aí. Lembra de Pedro e João na Porta Formosa? Fixa os olhos em mim, rapaz. O que eu tenho para te dar não é ouro e nem prata. Glória Às vezes esse pobre é duro, né? Às vezes é duro, difícil, rapaz. A gente dá uma moedinha aí para agradar, está uma luta. Mas o que nós temos, a moedinha, o ouro, a prata, a nota, o dinheiro, o dólar, o euro, o iene, nenhum outro valor sobre a face da terra pode comprar. Que é a unção, a glória, a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. Jesus olha para ele: o que você quer que eu faça por você? Eu quero ver. Ele pediu. Glória a Deus. Ele gritou e Jesus atendeu. Pedir, dar-se-vos-á. Não cansa de pedir, não. Faça que meu cego. Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Acabou, rapaz. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Papai. No mínimo, Zaqueu já estava curioso, porque já tinha ouvido falar das pregações, dos sinais, dos milagres. Eu assim: quem sabe esse homem, Jesus, o Nazareno, o Messias, o Filho de Deus, pode ter misericórdia de mim. Olha aí. Mas como misericórdia para você? Ou seus animais, ou seus servos, ou sua casa, ou seu poder, ou os soldados ao teu redor, ninguém mexe com você. Rapaz, você é o baixinho mais poderoso da cidade aqui. Que história é essa? Misericórdia do quê? Dentro do meu coração, o dinheiro que eu tenho não supre. Eu estou no meio de uma grande sociedade, estou vivendo sozinho. Olha aí. Eu estou no meio de muitas pessoas que me bajulam, mas não confio em ninguém para abrir o meu coração. Meu Deus. Quantas vezes você está dirigindo, trabalhando, no meio de um trânsito tão intenso, e o coração está apertado? É só Jesus que conhece a lágrima que corre no olho. Quantas vezes está há anos trabalhando numa casa, há anos envolto com o carinho dos outros, e no íntimo do teu coração você fala assim: só Jesus me compreende. Meu patrão que trabalha comigo há tantos anos, que eu trabalho para ele há tantos anos, não me entende, não me conhece. Mas Jesus me conhece. Aleluia, meu Deus. Jesus conhecia aquele homem, e aquele homem conhecia Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Quer um exemplo? No capítulo 18 de Lucas 18, um capítulo atrás, diz assim, no versículo 9, o tema da leitura: a parábola do fariseu e do publicano. Olha só o versículo 10, Jesus dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro cobrador de imposto, publicano, Zaqueu. Um deles publicano, um deles fariseu. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, olha as palavras, olha onde estava o coração desse homem. Ó Deus, obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. E o fariseu, estando pé, orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele se sentia maior e melhor, superior. Não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, olha só, injusto. Ele se sentia apto, capaz, e adúlteros. Ele era santo na cabeça dele. Nem ainda como este publicano, como este cobrador de impostos. Você acha que a diferença do capítulo 18 para o capítulo 19 fisicamente podia ter uma distância ali?
Ou talvez ele não poderia estar falando justamente, jogando uma indireta para Zaqueu. Ou para um dos publicanos. Para um dos que eram submissos a Zaqueu. Você acha que essa história não pode ter chegado aos ouvidos de Zaqueu? Fala assim, ó, eu não sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, tudo quanto possuo. E Jesus agora fala a parte do publicano, do cobrador de impostos. Diz assim, ó, versículo 13. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eita, Jesus. Aí Jesus conclui assim, dizendo assim, ó, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eita, Jesus, é forte. Como pode? Zaqueu era rico, poderoso, mas não tinha o propósito de humilhar. Pelo contrário, o coração dele estava realmente quebrantado, pedindo misericórdia a Deus pelos seus pecados. E o publicano, o fariseu, talvez poderia ser muito mais pobre que Zaqueu, mas o coração dele era orgulhoso. Eu não sou que nem os homens comuns, eu sou melhor. Meu Deus. Entendeu? A fama de Jesus estava em suas palavras. O poder de Jesus está em suas palavras. A transformação das nossas vidas está nas palavras de Jesus. Se nós aprendemos a confiar nas palavras de Jesus, com certeza o nosso contexto de vida vai mudar. Aleluia. A solidão, a incompreensão, a injustiça. Quantas vezes não temos como nos defender? Quantas vezes o dinheiro não paga isso? E Jesus olhou o coração de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer quem era aquele que falava palavras que preenchiam o seu coração. Por que Jesus conhecia o coração de Zaqueu? Porque Zaqueu já estava sendo preenchido pelas palavras de Jesus, mesmo sem conhecê-lo. É por isso que ele falou: quem? Jesus vem vindo aí? Peraí que eu vou ver. Não quero conhecê-lo. Mas como é que eu vou fazer? Eu sou baixinho, sou anãozinho. Olha a galera aí na frente. Às vezes a multidão que nós pensamos que são povos de Deus, a multidão que estava seguindo Jesus, a multidão que era tido como discípulo de Jesus, seguidores de Jesus, representantes de Jesus, nos atrapalha. Quantos crentes, em vez de nos apoiar, nos recriminam? Em vez de procurar nos entender, querem mostrar a sua santidade e nos pisam. Zaqueu não quis saber da dificuldade. Às vezes a multidão ela serve como um empecilho. Alguns relatos mostram os empecilhos. Lembra da mulher de frutos de sangue? Se embreou no meio da multidão, tentou se afastar de cá para lá, para não tocar, para não ganhar fama de estar levando impureza para toda a população. Ela se encurvou no baixo de todo mundo e falou assim: se eu tocar na pontinha da orla da veste de Jesus, eu vou ser curado. Jesus. Fé. Aleluia. Zaqueu não desceu por baixo da multidão. Ele era baixinho? Poderia. Mas sabe o que ele faz? Ele sobe. Aleluia. Quando a Bíblia fala que ele subiu numa figueira brava, ou como diz o nome científico, um sicômoro. Eu fui estudar o que é um sicômoro ou uma figueira brava. É uma árvore grande, robusta, forte, que tem a tendência de resistir e viver por séculos. É uma árvore tão forte, tão frondosa, tão poderosa, que a média de tamanho é de 15 a 20 metros de altura. Um anãozinho, olhando uma árvore de 20 metros de altura. Rapaz, como é que eu subo aí para ver Jesus? Olha as dificuldades. Nós estamos falando de dificuldades físicas, mas espiritualmente nós temos essas mesmas dificuldades para se encontrar com Jesus. Principalmente no começo da nossa caminhada. Eu aceito Jesus, pode ter certeza que o início da sua jornada vai ser provado de todas as formas. E o próprio Deus vai permitir, ou às vezes é o próprio Espírito de Deus que te conduz para essas provações. Para saber onde está a ação da sua fé, para você romper os limites, romper os tabus, para você mostrar o quanto você acredita e o quanto você crê no poder e na palavra, no encontro com Jesus. É verdade. Ele
altura. Alguém falou, ô Jesus, tem um anãozinho lá em cima da árvore que a gente vê. A Bíblia não fala isso não. Mas o encontro estava marcado. Aleluia. O encontro estava marcado. Verdade. Quinta-feira, terminou o culto, todos foram embora. Ficou eu e minha esposa, estávamos desmontando, desligando e conversando. Daqui a pouco veio um rapazinho que eu nunca vi na minha vida. Verdade. À noite, quinta-feira agora. Antes de fechar o portão, ele bateu no portão. Pastor, posso falar com o senhor um pouquinho? Falei, pode, meu querido. Muito prazer. Meu nome é Assis, como é que você chama? Ele falou o nome dele. Tiago. Falou o nome dele. Tiago. Amém. Falou o nome dele, um rapaz novo, 19 anos. Cheio de tatuagem, piercing, tudo, sabe? E olha, se a gente olhasse pelo visual, olha como Jesus não olha do lado de fora, não enxerga como nós enxerga. Se a gente olhasse esse homem passando de longe, falasse assim, rapaz, isso não é meu futuro não. O coração dele quebrantado. Já chegou com o olho cheio de lágrimas. Pastor, só pode orar por mim? Jesus, é assim. Tem encontros que é só Jesus que marca. Verdade. Tem encontros que é só Jesus que conhece. Às vezes nós olhamos o exterior e falamos, rapaz, esse cara é bruto, tem cara de ladrão. Esse cara tem cara de traficante, deve andar armado, esse cara fez tanta coisa errada. E Jesus olha o íntimo do coração e fala assim, cara tem temor, esse cara tem fé, esse cara tem garra. Tudo que ele tem foi eu que tenho, vou usar para a minha glória. Vou salvar, vou fazer um novo homem, vou transformar a história, vou levantar ele como um profeta, como um pregador do Evangelho. Aleluia, meu Deus. Ama, não dá para explicar. Foi lido hoje aqui que o amor tudo supera. Essas palavras têm poder. É verdade. Ninguém marcou o encontro, mas Jesus já conhecia onde ele estava. A Bíblia fala que parando embaixo, ele falou, ô Zaqueu, desce. Olha aí. Quero orar para a sua casa, se me hospeda na sua casa hoje. Aleluia. Jesus está perguntando, te hospeda nele hoje? Ô, glória. Tem certeza que hospeda Jesus hoje? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que Zaqueu desceu rápido e com tanta pressa, imagina um anãozinho descendo do mar com pressa, é capaz de cair lá em cima. Mas a Bíblia fala que ele desceu com pressa, diaconisa. Desceu com pressa, eu imagino o tamanho da alegria daquele homem ser chamado pelo nome por Jesus. Quando Jesus chama você pelo nome, as pernas até balançam. Fala assim, Jesus, como é bom se sentir amado por Deus. É verdade. A Bíblia fala que ele desce e recebe com alegria, com grande alegria, com júbilo. E eu imagino, ele entra na casa e no mínimo deve fazer um grande banquete. Ele colocou todos à mesa. Era um homem rico, cheio de empregados, cheio de recursos, cheio de bens. Não havia necessidade alguma para aquele homem. Mas quando todos entram e todos analisam o que está acontecendo, Jesus entra. Talvez os discípulos entram com Jesus. Mas a Bíblia fala que todos eles, inclusive os discípulos, rapaz, o que Jesus está fazendo? Meu Deus. Jesus enlouqueceu. Não é possível. Jesus vai dar crédito, vai dar tela para esse homem. Esse homem é publicano, rapaz. Esse homem é o chefe dos ladrões. Esse homem é o que mais ganha em todo mundo. Esse homem não é querido em canto nenhum. Esse homem tem um coração ruim. Jesus sem abrir a boca. Eita, Jesus lindo. Senta na mesa. Aleluia. Jesus entrar na sua casa sem abrir a boca. Já muda a história, entende? Glória, eu creio, Deus. Obrigada. A Bíblia fala que Jesus, na casa dele, todos murmurando, Olha aí. todos falando mal, todos, fariseus, discípulos, apóstolos, seguidores. Eu imagino que os moradores daquela cidade, a Bíblia fala que o cego, Eita, ele saiu cantando, louvando, dançando, pulando e seguiu Jesus. No mínimo o cego estava lá no meio também. O cego deixou de ser cego, já estava vendo e falou assim, esse daí é Zaqueu, o que todo mundo fala mal. Rapaz, não te conhecia não, estou vendo agora. meu Deus. De repente, aquele homem é agraciado pela presença de Deus. Glória a Deus. Aquele homem pratica o que ele tinha e não conseguia mostrar, a fé. Quantas pessoas batem no peito dizendo que tem fé e não pratica? Eu tenho fé em Deus, mas vive uma desobediência tão grande. Eu tenho fé em Deus, mas continuo adorando outros ídolos. Eu tenho fé em Deus, mas continuo vivendo pecado. Eu tenho fé em Deus, mas continuo falando mal dos outros. Eu tenho fé em Deus, mas continuo vivendo a iniquidade. O que adianta falar que tem fé se não tem obras? Meu Deus, é bom.
Zaqueu, em vez de falar, a propaganda veio de Jesus. Glória a Deus. Jesus falou que ele era filho de Abraão. Aleluia. Ele toma a frente no meio de todo mundo murmurando e fala assim: mas eu tenho o direito de me defender. Vocês podem me conhecer por fora, mas a minha vida a partir de agora, com a presença de Jesus na minha casa, na minha vida, no meu ser, muda o contexto. Não me apego mais ao dinheiro. Metade do que tenho eu vou dar aos pobres. Começou a calar a boca de todo mundo. Eita Jesus. Metade do meu dinheiro eu vou doar. Os fariseus, os discípulos, os seguidores, os apóstolos começaram a falar: rapaz, esse homem é rico demais. Vai doar 50% desse cara maluco. É mesmo? E aí ele fala: olha só, e se eu roubei alguém? No mínimo ele roubou. Porque se ele abrir a boca para falar, ia surgir pessoas que iam apontar. Está dando a metade dos seus bens, mas não levou. O meu imposto foi muito mais naquele dia. E ele toma a frente. Ele toma a frente para abrir mão dos seus valores. Aleluia. Ele toma a frente para abrir mão daquilo que isolava ele perante a sociedade. Ele toma a frente para abrir mão daquilo que tornava ele mal visto perante a sociedade. Ele queria ter um novo testemunho. Glória a Deus. Ele queria ter uma nova história. Aquilo ali estava forjando o caráter dele. Estava forjando uma nova personalidade. O Espírito de Deus estava trabalhando no coração dele. E olha que nós às vezes não queremos abrir mão de nada para termos a presença de Deus em nossa vida. Ele abriu mão de tudo para ter a presença de Deus em nossa vida. Não queremos pagar preço. Não, está difícil demais. Deus abrindo porta, fazendo milagre, mostrando o que é contigo, dando sinais. Não sei porquê, não suporto mais. Revista-se de graça, de força. Deus é contigo. O milagre aconteceu. Teu nome está no livro da vida. O Espírito Santo mora no templo que é o nosso coração. Nosso ajudador, nosso auxílio, nosso amigo íntimo, o nosso intercessor. Nós temos Deus em nossas vidas. A palavra dele é o nosso caminho, é luz, é lâmpada para os nossos pés. Nós temos tudo para ser vitoriosos. Zaqueu abriu mão de todos os seus bens financeiros, todos os seus bens de dinheiro, os seus bens financeiros, mas começou a ter no coração que ele não tinha paz. O dinheiro não lhe trouxe felicidade. O poder não lhe trouxe felicidade. Meu Deus. Repara que quem disse essas mesmas palavras foi Salomão. Salomão, em Eclesiastes, no fim da vida dele, fala assim: olha, eu experimentei de tudo. Foi o homem mais sábio, mas a sabedoria não me deu contentamento. Foi o homem mais rico, mas o dinheiro não me deu contentamento. Meu Deus. Foi o homem que mais tive mulheres. Repara que, onde tem muito dinheiro, o homem pode ser feio, baixinho, mas está cheio de mulher. No mínimo, Zaqueu devia estar rodeado de mulher. Salomão tinha 1000 mulheres. Que harém é esse? 1000 mulheres. Imagina. E ele foi. E o prazer com todas as mulheres também não me deu contentamento. O resumo de toda a minha vida, eu vou te falar. Em tudo que eu disse, o resumo é: teme a Deus. E guarda os seus mandamentos. Olha aí. Teme a Deus. Eu guardo os seus mandamentos. Zaqueu teve essa verdade no coração dele. Aleluia. Aprendeu que nada lhe satisfazia, que não valia a pena andar na margem da sociedade. O que ele queria era andar de cabeça em pé, é ser querido pela população, é ser um bom testemunho. Quem sabe um pregador do Evangelho. Como ele poderia nascer de novo? Como ele poderia nascer da água do Espírito? Como ele poderia testificar e ser discípulo de Jesus se o coração dele estivesse cheio de dinheiro? Ele abriu mão de tudo. Glória a Deus. E Jesus olha e fala: o cego, mendigo, foi salvo. A fé dele o salvou. Esse homem rico, milionário, afamado, foi salvo. A fé dele o salvou. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quanto se haviam perdidos. Eu fui perdido, hoje eu sou remido. Aleluia. Foi assim o hino que nós cantamos hoje? Eu fui perdido, hoje sou remido. Ele me encontrou, Ele me purificou, Ele me santificou, Ele me amou. Ele usou, gastou em mim a sua graça, a sua benevolência. Ele investiu o seu amor em minha vida. O que eu posso fazer é acreditar nesse Jesus. O que eu posso fazer é falar desse Jesus. O que eu posso fazer é viver esse Jesus.
O que eu posso fazer é exercitar a fé que eu tenho em Jesus. Glória a O que eu Deus. posso fazer é descansar em Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que essa palavra possa entrar no seu coração hoje Em nome de Jesus. e mudar a sua vida hoje. Aleluia. Pastor, por que você está pregando? Não, porque essa palavra vem dos céus para a sua vida hoje. Porque quem trabalha na sua vida hoje é o Espírito de Deus. Aleluia. Porque eu acredito no poder dessa palavra. Essa palavra não é um conto qualquer. Aconteceu com Zaqueu, como vai acontecer com a sua vida essa noite. Aleluia. Oh, Que Jesus. Deus possa, em nome de Jesus, lhe enxertar com a fé que teve em Zaqueu. Em nome de Jesus. Eu quero aquela fé. Você quer? Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Que Aleluia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa verdadeiramente ser sobre a vida de cada um de vocês. E saiam daqui plenos de vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado Glória a seja Deus.